Boa noite a todos vocês. Que a paz do Cristo possa estar neste ambiente, dentro principalmente dos nossos corações. Nós trazemos hoje uma pequena conversa a respeito de um personagem que exemplifica o Evangelho de uma forma como ninguém. Na história mundial, há diversos indivíduos, homens e mulheres, que transpassaram o fio, a linha tênue entre a experiência carnal, transformando-se em ícones de amor e da mais pura caridade, exemplificando para cada um de nós como verdadeiros faróis na história do mundo. Este indivíduo, que se chama João Barbosa inicialmente, nascido em Soengas, no norte de Portugal, vamos perceber um pouquinho, não vai, a sua história. O nosso tema era Evangelho, e eu achei que seria mais interessante trazermos de uma forma prática a história de alguém que tão bem exemplificou o Evangelho de Jesus entre todos nós. E não é diferente. Este menino que nasceu no século XVII, em Soengas, no norte de Portugal, numa família pobre, com 5 irmãs, e ele era o único filho homem, estava ali muito afeito às coisas do campo. Seu pai, Gervásio Barbosa, e sua mãe, Senhorinha Barbosa, tinham esperanças de que o seu filho, que seu único filho homem, João Barbosa, trouxesse novamente a honra, a fama que a família teve outrora, em outras vidas. E dessa forma, depositaram todas as esperanças naquele menino camponês que no meio daquelas pradarias do norte de Portugal, corria entre as ovelhas, muito afeito aos animaizinhos, amante do campo. Quando sentia a brisa do vento no seu rosto, imaginava que ali estava Deus e falava: Deus anda num carro, este vento é o carro de Deus. E nas coisas que são tão banais nos nossos dias, como o cheiro do pão quente, João Barbosa comia uma vez por semana. Quando o trigo que era colhido, ali era colocado, sua mãe fazia, debulhava o trigo, naquele forninho simples, aquele cheiro transpassava, viajava todas as pradarias. E o menino saía correndo no meio das ovelhas, indo sentando à mesa com aquela família que era muito unida, ainda de uma forma muito patriarcal. Mas João Barbosa era também ambicioso no bom sentido. Ele escutava as histórias das colônias portuguesas e, mais particularmente, a colônia portuguesa do Brasil, as terras do Brasil, lhe chamavam muito a atenção. Aprendeu a ler com o vigário da cidade, coisa que era rara naquela época. Poucos sabiam ler e escrever e sabiam fazer contas. E assim foi, aprendendo nos finais de semana, junto com o padre, com o vigário, sentava-se ali e começava a ler. Muitas vezes não entendia muito bem aquelas palavras, mas se interessava, se empolgava com as histórias de Francisco de Assis. O pai, então, vendo que o menino era afeito às contas, era uma pessoa que tinha realmente um potencial, sugere-lhe, logicamente que ele tinha vontade também, de que ele mudasse para a cidade do Porto, onde ali estavam os comerciantes, as pessoas de posse, os homens mais ricos, onde, quem sabe, quiçá, talvez ele ali se transformasse num homem de muitos recursos. E assim sai, despede-se da família, das 5 irmãs, e vai para a cidade do Porto. Jovenzinho ali, dormia
no caso do porco, em cima de uma sacaria, onde o vento soprava, onde o rato dormia, para fazer uma pequena rima. E ele vai tomando contato ali com as coisas. Conhece as questões de impostos, de importação, de exportação, tomava contato com os comerciantes. Naquela época se vendiam os queijos curados, os vinhos, as botas, os apetrechos necessários para que os colonizadores fizessem o seu comércio naquelas colônias. O tempo foi passando, ele deixou de ser um menino para se transformar num hábil comerciante. Muito, muito, muito eficiente nas contas. E por tanto ouvir as questões do Brasil, empolga-se, consegue sensibilizar aos seus patrões, convida-os para que se metessem numa caravela e fossem para o Brasil. Interessante que meados do século XVII, em 1654, os holandeses foram expulsos do Brasil. E eles foram para as Antilhas, para aquela região do Caribe, para a Guiana, para todas aquelas regiões ali. E eles eram muito afeitos à questão da cana-de-açúcar, do comércio da cana-de-açúcar e do açúcar. Mas a colônia portuguesa, constantemente em déficit, começou a sentir o impacto dos holandeses. Os expulsa, logicamente que o comércio de cana-de-açúcar começa a se desenvolver, e haviam histórias mais interessantes do que propriamente a cana-de-açúcar, o ouro. Ali na Serra da Mantiqueira, nas Minas Gerais, terra da nossa Sheilinha, entendeu? Onde essas histórias vinham, que o ouro dava escorrendo da parede, as pipitas estavam ali. Quem conta um conto aumenta um ponto, o pessoal falava que as pipitas eram imensas. Aquilo empolgou João Barbosa. E João Barbosa, que tinha uma boa fala, uma boa lábia no bom sentido, sensibiliza aqueles dois patrões, como eu havia dito, entra na caravela e vai em frente. E lá está João Barbosa, indo naquela caravela que sabe quando sai, mas não tem ideia quando chega. Porque a gente era daquele jeito, meses e meses no mar. E ele vai entrando na Barra, no Rio de Janeiro, e vai sentindo um aroma, aquele cheiro, parecia que era alguma coisa que era familiar. João Barbosa sentia uma emoção como se já conhecesse aquela região do Rio de Janeiro. Ele não entendia muito bem, mas as lágrimas corriam, a emoção de estar no Brasil. Nós sabemos, através da psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, que João Barbosa foi, na verdade, José de Anchieta. José de Anchieta, juntamente com o Padre Manuel da Nóbrega, para os nossos queridos paulistas, fundou São Paulo. Naquela primeira missa histórica que acontecia, os índios ali, naquela missazinha ali, e reuniu os jesuítas, juntamente Manuel da Nóbrega, que é uma das encarnações de Emmanuel, o guia espiritual de Chico, juntamente com José de Anchieta, que era uma antiga reencarnação de João Barbosa, estavam ali naquela missa simbólica, é fundada a cidade de São Paulo. Mas agora ele já não é mais José de Anchieta, é João Barbosa. E movido pela ambição, sem saber exatamente o que o movia e o levava para aquelas terras do Brasil, vai impulsionado na ânsia de conseguir riqueza, de conseguir poder, de conseguir uma vida melhor. Ele não sabia que iria se transformar em um dos grandes santos do Brasil. Quem de vocês aqui saiu do Brasil para disseminar a doutrina espírita nos Estados Unidos? Acho que ninguém, né? A gente fala, vou lá para o Brasil, lá para os Estados Unidos, porque eu quero ser o grande disseminador de caridade. A gente vem porque a gente quer uma vida melhor, a gente tem perspectivas, a gente tem anseios, a gente tem às vezes uma situação complexa e a gente quer melhorar. Lei do progresso faz parte realmente do nosso momento, do momento de todas as criaturas.
não foi diferente para este jovem, bem jovem e bem ambicioso. E ele se estabelece no Rio de Janeiro, chegando ali na Barra, perto, vê o dedo de Deus lá no fundo, olha depois aquela parte de Niterói que os índios falavam Niterói, ou seja, águas distantes, né? Dizem que a melhor vista de Niterói é o Rio de Janeiro, né? Para os niteroienses, né? Sem nenhuma ofensa. Mas e aí o que acontece? Chega João Barbosa, o barco, a caravela atraca naquele ancoradouro, rústico ainda, mas ele vai, na verdade, se radicar em Paraty. Ali em Paraty, ele monta um pequeno comércio, uma pequena lojinha. E naquela lojinha, juntamente com seus sócios, ele vai vendendo as coisinhas, os queijos curados, as botas, as peneiras para as faisqueiras para os tropeiros, aquela turma que subia aquela Serra da Mantiqueira em busca do ouro, em busca das riquezas. Mas, ao mesmo tempo, havia muita desgraça, muita fome, muita miséria, porque atrás do ouro, da febre do ouro, da ganância, havia também a escravidão. Os negros eram escravizados, os índios eram escravizados, eram considerados segunda classe, nem segunda, terceira classe, nem gente eram considerados. E ali muita prostituição, muita miséria. As valas no Rio de Janeiro eram ao céu aberto. Muita coisa havia realmente que deveria ser mudado, mas João Barbosa não tinha ainda esta consciência. Lá no fundo, ele ouvia uma voz: preste atenção, se esta é realmente a sua verdadeira destinação. Isso não te fala bem fundo, toda essa miséria? E ele se dava conta, porque ele era médium, como cada um de nós é na sua gradação, mas ele sentia esta voz muito forte falando e ele não entendia muito bem. Mas pouco comércio, poucas atividades, ele vai ganhando dinheiro, vai ficando muito rico. E quanto mais dinheiro ele tinha, mais dinheiro ele ganhava, mais caridade ele fazia. Ninguém está fazendo aqui moeda de troca, querendo faça caridade que você realmente vai ganhar mais dinheiro, que a gente faz essas correlações. Mas no caso dele, muito consciente, isto acontecia. E constantemente ele ouvia aquela voz. A voz falava muito forte. E houve um momento em que ele, indo para o Rio de Janeiro, no seu comércio, muita coisa aconteceu, muitas mortes. Um dos seus sócios foi morto de uma forma muito brutal. E aquilo era como se fosse uma espécie de gota d'água, porque ele estava realmente querendo buscar o sentido da vida. Não era só o dinheiro, não era só o poder, uma vida de conforto comparado à vida que ele tinha. Logicamente, nós estamos tendo que ter relação e uma correlação com os padrões da época. Mas ele tinha um vazio muito profundo e essa voz ecoava dentro do seu espírito. E era mais forte do que todo o dinheiro, do que toda a fama, do que todo o poder que ele tinha. Caminhando um dia pela cidade do Rio de Janeiro, tem um impulso de ir para o convento de Santo Antônio, ali bem no meio, no centro da cidade. E ele não sabe por quê, porque cargas d'água, ele vai subindo aquela rampa. Encontra dois frades, dois freis, Frei Rogério e Frei Amadeu. Os dois abrem os braços e estendem e falam assim: "Oh, querido irmão, seja bem-vindo." Eles estavam ali preparando as coisas do convento. E ele começa a conversar a respeito das coisas do convento. Eles falam um pouco sobre Francisco de Assis, trazem aquelas mensagens, falam um pouco de evangelho, naquela breve conversa que durou talvez alguns minutos. Mas para João Barbosa era como se aquilo fosse um hino para a sua alma. E ele se sentia profundamente familiarizado com as questões da Igreja Católica. E disse: "O que custa para que eu entre aqui?" Aí falou assim: "Não, você tem que ir para o convento de São Bernardino de Sena para falar com o provincial." "Mas eu tenho que fazer isso? Eu posso entrar aqui agora?" Eu falei assim: "Não." E ele tem um afã, um ímpeto de largar tudo, vender tudo e despojar-se de
todos os bens materiais, tal como Francisco de Assis um dia fez na cidade de Assis, despindo-se literalmente de tudo, até do seu sobrenome, e entregando-se a um novo tipo de vida. E ele aceita o desafio, vende tudo, distribui tudo, uma parte manda o dinheiro para Soengas, comunica aos seus sócios de que não conseguiria mais seguir a vida e que estava determinado a tomar um outro rumo na sua vida. Vai até o convento de São Bernardino de Sena e no dia 8 de novembro de 1704 começa uma nova vida, totalmente diferente. Ele ali sabia que não poderia jamais alcançar um cargo dentro daquele convento de destaque, porque ele deveria ter cursos específicos, os quais ele não tinha. Mas ele estava satisfeito a atender às pequenas atribuições dentro daquela pequena paróquia. Lavar o chão, abrir a porta, ser o porteiro daquele convento. Por isso, quando vocês receberem o cargo de porteiros do Centro Espírita, abracem com muita alegria, porque é naquela porta que o primeiro sorriso, que a primeira palavra do Evangelho deve ser dada. Às vezes sem nenhuma pronunciação de nenhuma palavra, com um abraço sincero e com profunda vontade de doar-se. Isto aconteceu comigo, isto talvez tenha acontecido com muitos de vocês. E faço aqui reiterando o convite para que sejamos os Fabianos de Cristo, o João Barbosa, porque ele não era Fabiano de Cristo ainda, mudou o nome depois. Que sejamos o João Barbosa da Casa Espírita. Que não tenhamos as pretensões dos altos cargos, porque Fabiano, João Barbosa, foi o porteiro e talvez tenha sido, de toda a escala hierárquica daquele convento, o maior, pensando que era o menor. Dentro de cada um de nós reside uma lei que é imutável, que nos vai classificar, nos vai ubicar, nos vai inserir em contextos que são de acordo com o que nós carregamos aqui dentro. E de acordo com esta construção íntima, nós vamos muitas vezes nos considerarmos os menores do mundo. Bem-aventurados os humildes, os brandos, porque um dia serão os maiores no céu. E assim acontece. Ele vai transformando-se de João Barbosa, mudando o nome para Fabiano. Não era ainda Fabiano de Cristo. Mas acontece que Fabiano, quando muda de nome, era uma pessoa muito peculiar. O seu amor era tão grande, naquelas aguinhas que ele tinha. Quem é que lembra da água benta da igrejinha? Aquela aguinha que a gente pega, a mãe vai, olha, bota num copinho e ora tanto. É a mesma aguinha benta, talvez, que a gente tenha na sala de passes. Porque o amor que a gente derrama sobre aquilo ali, que a espiritualidade que sem dúvida trabalha nesta casa, talvez trabalhe, com certeza trabalha, em vários outros templos de amor, em várias outras igrejas, em várias outras assembleias. Mas Fabiano sabia magnetizar, benzer aquela água, entre aspas, como ninguém. Nos seus milagres, que nós sabemos que os milagres não existem na forma como nós imaginamos, ele colocava aquelas aguinhas numa oração sincera, colocava as mãozinhas e pedia: Senhor Jesus, abençoa este que vai tomar este golinho d'água. As curas aconteciam à torta e à direita. Fabiano ficou conhecido como o milagreiro da cidade de Paraty. Aquilo era uma coisa tão interessante que mudaram o nome dele, Fabiano de Cristo. E aí muda-se. Um ano depois, ele é obrigado a deixar o convento de São Bernardino de Sena e vai para o convento de Santo Antônio novamente, onde ele tinha recebido o convite inicial, onde ele tinha tido o primeiro contato com o frade Amadeu e com o frade Rogério. E ali recebe o cargo de porteiro e mais tarde, em 1708, junta-se à enfermaria, juntando daqueles doentes. Fabiano serviu por mais de 30 anos
servindo aqueles doentes, às vezes sem dormir uma noite. E ali se coloca de uma forma como ninguém. Ele exemplificava o Evangelho, que até o governador Gomes Freire, quem conhece a rua Gomes Freire no Rio de Janeiro? Era um governador que estava ali. O governador, uma vez muito doente, extremamente doente, manda chamar Fabiano. Fabiano bate na porta, naquela casa, aí a moça, a empregada, fala assim, não pode entrar. Aí a mulher lá de trás, deixa entrar que é Fabiano de Cristo. Fabiano entra, aquela coisa toda, benze o governador, começa a fazer, o governador tem um acesso de bom humor quase que imediato. Ele faz uma oração ali do fundo do seu coração. Nós não conseguimos nem imaginar as companhias espirituais que Fabiano de Cristo carregava com ele. Por quê? Porque ele era o retrato do Evangelho em pessoa. Aonde Fabiano ia, era como se fosse um porta-voz da espiritualidade maior. Quem de vocês aqui não quer ter este tipo de afinidade com a espiritualidade maior? Quem de nós não quer estar com estas companhias, sendo abençoado de uma forma, não como o mundo tanto preconiza e busca, mas de uma forma sublime, sutil, onde sem causar alarde, transpassa e percorre todas as ruelas da miséria, da iniquidade e da maldade, e vai derramando, como nas nossas músicas que a Patrícia tão bem cantou, sejamos um raio de luz varando o espaço nas mãos do Cristo. Assim era Fabiano, que se transformava como um grande raio de luz, entrando em todos os lares. E ele passou a ser conhecido como o grande Fabiano de Cristo. Houve um caso muito interessante, que Fabiano, nas suas milhares de histórias, num determinado dia, no convento, quando a despensa estava vazia, bem vazia, o superior chama Fabiano e fala, Fabiano, nossa despensa está vazia. Os pobrezinhos vão ficar sem comida. Vai para lá na rua e vai bater na porta dos seus assistidos e pede doações. Fabiano fica extremamente constrangido e fala assim, meu Deus, mas não sou eu que faço estas curas. É o Cristo. Eu sou simplesmente alguém que caminha por aí. Não, ele falou assim, eu não quero que você faça uma barganha com estas pessoas, mas pelo menos saia pela rua e peça aos transeuntes, aos anônimos por aí, porque me dá dó no coração ver alguém pobre e miserável bater no nosso convento e não ter nem um saco de arroz para levar. Aí ele falou assim, eu também penso a mesma coisa. Então ele foi e assume o encargo e vai. Vai andando e todo mundo adorava Fabiano. Rico, pobre, miserável, bandido, trapaceiro, honesto, todos adoravam Fabiano, porque Fabiano era a bondade. Onde Fabiano entrava, as pessoas diziam, é bom estar do lado dele. E era esta sensação que Fabiano despertava. Até que ele bate na porta de uma casa fidalga, de uma casa bonita. Aí abre a porta e fala assim, eu gostaria de doações para os pobrezinhos. Aí o homem já vai fechar a porta, quando de repente ele abre a porta de novo e fala assim, que voz é essa? Eu te reconheço de algum lugar. Você não é o Barbosa? Aí ele falou assim, ex-Barbosa, agora sou Fabiano. Fabiano? Barbosa? Para mim você é o Barbosa, sou eu, o Ricardo. Ricardo, ele se lembra, poxa, eu não te vejo há 20 anos, você com essas roupas, você era rico, o que é isso? O que te deu, homem? Era o que a gente falaria, não é verdade? Se abraçaram longamente, um abraço fraterno, as lágrimas correram. Aí o Ricardo chegou para ele, toma aqui. Sentaram, botou ali, deu um cafezinho. Cafezinho, acho que não, isso foi invenção minha. Sentaram ali na mesinha, não sei o que lá. Aí ele botou ali e falou, toma aqui. Botou um saco de dinheiro, leva esse dinheiro. Isso foi de uma trapaça que eu dei num sócio meu, num amigo. Eu estou com a consciência pesada, eu quero me aliviar um pouco, que eu não consigo tirar esse homem da cabeça. Toma, olha como o Fabiano era consciente. Porque se fosse a gente pedindo esmola, pegava o saco e saía correndo, não é verdade? Muito obrigado, muito obrigado. Fabiano chegou e falou o seguinte, não, isso não vai ser o que vai te aliviar a consciência. O
que vai te aliviar a consciência é você pegar este dinheiro e devolver àquele que foi o objeto, que é o objeto da sua grande dificuldade, da sua... Esse homem, sim, está com raiva de você. Ele é o teu desafeto. Aí eu me recordo do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, reconcilia-te com os teus adversários enquanto estão no teu caminho, para que eles não te entreguem a um juiz, e que o juiz não te entregue ao ministro da Justiça, e que o ministro da Justiça não te aprisione até que pagues o último ceitil. Nas lições diárias, corriqueiras, Fabiano não colocava essas passagens evangélicas. Ele falava do Evangelho com simplicidade, com doçura, de uma forma simples a todos, aos brancos, aos negros, aos índios, aos mulatos, a todos eram seus irmãos. Ele falava: devolve este dinheiro, Ricardo, ali você vai ter paz. Esse dinheiro não pertence aos pobrezinhos do Rio de Janeiro. Esse dinheiro pertence ao teu amigo, ao teu ex-sócio. Ricardo toma um susto, leva um susto e fica um pouco sem, despede-se dele, mas aquilo fica pensando. Passa um mês, passam 2 meses, e uma pequena encomenda chega ao convento de Santo Antônio, uma bolsa cheia de dinheiro com uma pequena cartinha. Ao meu irmão Barbosa, que se chama agora Fabiano, aceite este dinheiro que é verdadeiramente o meu. Aquele devolvei ao meu amigo, ao meu ex-amigo, e agora recuperei sua amizade. Graças a Deus, pelo teu conselho, fiz a coisa certa. Aceite este meu dinheiro, este sim é legítimo, este me pertence e que vai aos pobres. Fabiano chorou e olhou, alisando aquela cartinha. As lágrimas corriam como se fosse: meu Deus, algo de bom eu consegui fazer. Um bom conselho eu consegui dar. Quantos de nós não ficamos felizes quando damos um bom conselho de uma forma bem coerente, bem oportuna? Assim era Fabiano. Assim podemos ser nós todos, guardadas as devidas proporções, lógico, porque Fabiano já tinha uma bagagem moral que talvez, eu com certeza não tenho, mas ainda muito poucos de nós têm. Mas são essas bússolas, são estes modelos que a gente vai pegando aqui e ali, que são as cartas vivas do Evangelho nas nossas vidas. No dia 17 de outubro foi o dia do seu desencarne. Mas ele já antevia, ele já sabia do seu desencarne. 3 dias antes, avisa todos os seus amigos do convento e fala: daqui a 3 dias devo partir. E todos ficam: meu Deus, como pode? Já muito velhinho, tinha um problema muito grande na perna. Ele era conhecido como frade das pernas inchadas, tinha erisipela. Quem lembra de erisipela no Brasil, aqueles inchaços? Ela já falou que lembra, talvez tenha também um dia, não é rogando praga, juro por Deus que não. E ele abriu aos ferros aqui, aquela erisipela saindo, eram dores terríveis, mas ele jamais se queixou, jamais deu um murmúrio, continuava a servir constantemente. E desencarna exatamente no dia que ele havia comentado. Tão interessante que seu corpo não enrijeceu. E ficou alguns dias aberto, porque formaram-se procissões e procissões, e exalava-se um cheiro de rosas daquele corpo, que deveria já estar em estado, pensavam que estavam em estado de putrefação, já de decomposição interna, mas nada disso se passou. Tanto é que o governador Gomes Freire pediu: temos que enterrar esse homem, porque o pessoal já estava pegando um pedaço da unha, do cabelo, da roupinha, daquela coisa de todo. Aqui a gente faz essas coisas ainda, temos essas crendices, essas coisinhas ainda. E ele foi enterrado. O mais interessante é que mais de 100 anos se passaram, quando na espiritualidade Fabiano de Cristo é convidado através do anjo Ismael para iniciar lá na frente, em 1850, entre 1840, 1850, 1860, o anjo Ismael convida Fabiano de Cristo
para iniciar uma obra que seria colocada e instaurada nas terras do Brasil, fazendo o casamento entre o capital, entre o dinheiro e a filantropia. As bases são ditadas, são colocadas ali, muito bem postas, quando antes, nós vamos ver agora uma parte bem distante, neste livro, A Espiritualidade e a Obra de Fabiano, existe uma relação de mensagens recebidas desde 1963 até mais à frente, por vários médiuns. Nós temos aqui os médiuns que receberam as mensagens. Chico Xavier, Dolores Bacelar, Divaldo Franco, alguém não identificado, uma série de outros. Essas mensagens foram compiladas pelo nosso irmão Viana, Francisco de Assis Viana. Nenhum de vocês conhece. Ele trabalha hoje no Lar Fabiano de Cristo. Mas esta obra, o Lar Fabiano de Cristo, foi fundado exatamente por orientação de Ismael, para que a gente pudesse ver materializado na Terra os planos que a espiritualidade maior começou a iniciar. Então, o que aconteceu? Ismael chama Fabiano de Cristo, meados do século XIX. Fabiano de Cristo convoca prioritariamente dois espíritos que estavam no mundo espiritual ainda. Um era Carlos Juliano Torres Pastorino. Quem é que conhece Carlos Torres Pastorino? Daquele livrinho Minutos de Sabedoria. Todo mundo conhece, né? Carlos Torres Pastorino era católico, nasceu em 1910, era um grande estudioso, falava várias línguas, falava grego, era um conhecedor profundo dos evangelhos e estava no Vaticano. Em 1937, ele sai do Vaticano, por outras razões, vai para o Rio de Janeiro, se estabelece na rua 7 de Setembro, onde tinha um apartamento-biblioteca, mais de 15 mil volumes, era um grande estudioso. E aí, Fabiano, no mundo espiritual, também convoca um outro espírito, que aí não tinha esses nomes, Jaime Hollenberg de Lima. Está dando para entender ou está confuso? Os dois aqui de baixo não tinham reencarnado ainda. Ninguém estava encarnado. Então, são convidados esses dois para que iniciassem lá na frente, 100 anos depois, uma obra que se chamaria Lar Fabiano de Cristo, que julgo ser, se não estou enganado, uma das maiores instituições de caridade privadas do Brasil. Quem vai no site do Conscious Living vai ver na coluna direita um linkzinho sobre o Lar Fabiano de Cristo. Quem quiser fazer doação, o Lar Fabiano também aceita. É uma obra belíssima que atende a quase 100 mil crianças e pessoas em profundo estado de miséria. É uma obra de grande repercussão, que foi inclusive um modelo que a Unesco utilizou no ano de 2006 como modelo para países como Madagascar, Bangladesh e outros lugares. Então nós vamos vendo o plano de Ismael, juntamente com Fabiano de Cristo, convocando uma série de espíritos que preparariam-se para reencarnar no século XX, no começo de 1910, 1914, preparando as bases para que o Lar Fabiano de Cristo fosse iniciado no dia 8 de janeiro de 1958. E começa desta forma com algumas crianças. Carlos Torres Pastorino, um dia que se tornou muito especial para ele, no dia 31 de maio de 1950, ele termina de ler o Livro dos Espíritos, que foi doado por um amigo do Colégio Pedro II ou do Colégio Militar, não me lembro agora. Eu era muito pequenininho naquela época. Nem tinha nascido, hein, gente? Por favor, que fique registrado. Sem ofensa aos mais velhos, né? Porque velhice é de sabedoria, né? Então, o que acontece? Numa reunião que se chamava Grupo Espíritos, numa reunião que se aparecia ali, um espírito, depois de vários anos de estudo, era uma turminha boa, olha só os fundadores do lar, Carlos Pastorino, Jaime Hollenberg, Chico Xavier, Divaldo, Jorge Andréa, José Hermógenes, uma turma bem afiada, né? Que participavam às vezes das reuniões. Um espírito se manifesta e fala: vocês estão pensando que evangelho
é simplesmente para ficar aqui estudando, para um mero diletantismo, ou seja, só para diversão? Evangelho vivido é evangelho praticado. E ali, pouco tempo depois, acho que poucas horas depois, um dos amigos do grupo vem e fala: existe uma mãe perto da Central do Brasil que está com algumas crianças em estado miserável. Vamos lá. Ali eles vão e se deslocam e atendem aquela família. Inicialmente, de 6 a 8 crianças eram atendidas e colocados nas casas daqueles militares iniciais, que eram muitos militares que participavam disso. Ali, oficialmente, é fundado o Lar Fabiano de Cristo, tentando assistir aquelas crianças todas. O lar cresce, em 1960 é criada a CAPEMA, Caixa de Pecúlio Mauá, através de Jaime Hollenberg de Lima, que funda a CAPEMA, depois vira CAPEM, Caixa de Pecúlio dos Militares, onde se tornaria a instituição financeira que traria os recursos financeiros para fomentar a obra da filantrópica, que é o Lar Fabiano de Cristo. Então nós vamos vendo hoje o Lar Fabiano de Cristo, uma instituição espírita, mas tendo católicos, evangélicos, budistas, muitos espíritas, trabalhando por uma mesma causa, uma mesma bandeira, porque nunca foi diferente. O amor ao próximo, independente da sua nacionalidade, da sua bandeira, da sua crença. Nestas UPIs, Unidades de Promoção Integral, o Lar Fabiano desenvolve um trabalho que é algo belíssimo, inspirado pelo alto. Dr. Bezerra sempre esteve ali presente, nas suas mensagens através de Valdo e de Chico, orientando e trazendo as balizas necessárias para que o lar pudesse se fundamentar e performar de forma magnânima o seu trabalho. Havia, há muito tempo, numa cidadezinha de Três Corações, uns amigos que estavam a serviço do Lar Fabiano de Cristo, pessoas que vocês conhecem, há muitas décadas atrás. Perto de Três Corações havia uma região rural onde uma família estava extremamente desagregada. Seu Arthur e Dona Bilica, com mais algumas crianças, buscavam a cidade grande para uma vida melhor, porque naquela região rural eles recebiam só 1 litro de leite por dia e aquilo era como se fosse o local de pegar, o patrão dava 1 litro de leite, eles ficavam ali daquelas coisinhas para comer. Mas a necessidade, a fome era muito grande. Dona Bilica pega as crianças, deixa seu Arthur no campo e vai para a cidade grande, que era Três Corações. Olha só, Três Corações era desse tamaninho. Era a cidade grande para os parâmetros da Dona Bilica e seu Arthur. E ela sai, chegando lá, como muitos nordestinos, como muitos imigrantes que saem da região rural, indo para a cidade grande, encontram tantas e tantas vezes a porta na cara. Dona Bilica, sem saber o que fazer com aquelas 4 crianças, não tem outra solução e bate na Rua 40, em Três Corações, num pequeno prostíbulo. Era a sua única esperança. Abre a porta. A mulher ali lhe dá guarida. E ela fala: posso ficar? Sem saber muito bem o que era, onde ela estava entrando. A mulher deixa. Ela era muito alta, muito magra, morena. E ela entra. Fala: pode. E vai ficando, as crianças vão ficando. Vai passando o tempo e a mulher que a acolheu fala: olha, aqui quem não trabalha não come. E o tipo de trabalho é outro. A mulher, vendo as suas crianças na mais profunda fome, na mais profunda miséria, entra naquela profissão. Mais tarde, as 2 filhas, uma de 11 anos e uma de 12 anos e meio, ingressam também na prostituição. Enquanto que os 2 meninos de colo ficavam, pequenos ainda, ficavam naquela mansarda, naquela região ali, bem sórdida. O tempo foi passando, o tempo foi passando. Este casal que vivia em Três Corações junto, que eram trabalhadores do Lar Fabiano de Cristo, passando pela cidade, encontram Dona Bilica apoiada num local, no seu ponto,
E ela ali, minguada, esquálida, magra, alta, e ele sente aquele impulso de falar com ela. Fala assim, chega perto, junto com a esposa, a senhora está bem? Algo o impulsionou. E ela cai em choro, fala assim, não estou bem. E conta a história, e chora, cai de joelhos, e fala, eu preciso de um prato de comida. Ali eles se abraçam, ela conta toda a história, ela é acolhida pelo Lar Fabiano de Cristo, onde são feitos os programas de erradicação da miséria e da pobreza, que tem um prazo de duração de mais ou menos 5 anos. Ela retira, o Lar Fabiano acolheu Dona Belica, acolheu todas as crianças, começou a ensinar, a fazer roupinha, a fazer essas coisinhas todas. Dona Belica consegue suspirar um pouco, sair daquela situação deplorável que ela estava. E ela consegue realmente dar alguns passos. Quem conhece a cidade do interior sabe que em muitas delas no Brasil tem um coreto na praça. Ali fica furiosa, a banda tocando. E as famílias de boa fama rodam para um lado e outros rodam para o outro. As moças namoradeiras vão para um lado e os rapazes vão para o outro. E no meio ali se cruzam, dá uma piscadinha para um lado, aquela coisa assim. E aqui são formados os casais. As pessoas se conhecem ali. Só as pessoas de boa fama ali andam e circulam. Porque eram as tradições, as coisas do interior. Muitos anos se passaram. Este nosso amigo que assistiu César Soares dos Reis, professor César Reis, que já esteve aqui conosco, que foi o que assistiu Dona Belica, está caminhando da mesma forma como todas as famílias, com seus filhos, Dona Aurinha. De repente olha Dona Belica com seu Arthur. Ele olha aquilo com as famílias todas. Era como se fosse, meu Deus, ela está aqui, vestidinha, de uma forma pobre, mas como se a cidade consentisse que ela já pudesse permanecer ali naquele ambiente que supostamente era uma região dos eleitos. Ele cruza, quando passa por Dona Belica olha para ele, os dois se abraçam muito, a família toda se abraça muito, as lágrimas correm. Dona Belica não dá uma palavra, e às vezes não precisa, porque ela lembrou e fez uma recapitulação de toda a vida dela. Um dia, alguém me abriu a porta. Um dia, alguém me estendeu a mão sem me julgar, porque nós fazemos 1000 julgamentos. É prostituta, é drogado, é traficante, é corrupto, é bandido, é mentiroso. A gente é mestre em julgar. Mas o Cristo não fazia isso, nem Fabiano fez isso. Como existe um caso belíssimo, ele atendendo uma menina, uma prostituta que entra no convento, porta dentro. Os dois se abraçam muito, César Reis e Dona Belica, e seu Arthur, que sabia de toda a história, mas perdoou sua esposa. Toda a situação ali foi um momento comovedor. E nós vamos vendo Fabiano de Cristo, do mundo espiritual, materializando aqui e ali o que há muitos e muitos séculos foi pensado por um homem chamado Jesus de Nazaré. Cada um de nós pode ser um Fabiano, aqui ou ali, nas suas devidas proporções, nos seus pequenos recados, nos seus sorrisos, sem os julgamentos que fazemos com tanta boca cheia. Cada um de nós pode ser um pedacinho do céu. Cada um de nós pode ser um pedacinho de amor. Esperando que um dia estas palavras possam tocar a todos os nossos corações. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada de dividir um pouquinho a história deste homem que se chamou de Cristo, Fabiano de Cristo, e que possamos um dia ter muita paz em nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.